Existe uma dor que não se manifesta através de gritos, não se revela através de lágrimas visíveis diante das multidões e não se expressa através de gestos dramáticos que possam ser facilmente compreendidos por quem observa de fora. Porque essa dor se instala silenciosamente no interior da consciência, cresce de maneira invisível dentro do pensamento e se espalha pelas emoções como uma sombra que lentamente cobre tudo aquilo que antes parecia iluminado. E essa dor profunda, silenciosa e devastadora é aquela provocada pela traição, pois não existe ferida mais cruel do que descobrir que a pessoa na qual você depositou confiança absoluta estava, durante todo o tempo, arquitetando mentiras, manipulando situações e representando um papel que jamais correspondeu à verdade do próprio caráter. Talvez neste momento exista alguém ouvindo estas palavras com o coração pesado, com a mente sobrecarregada por lembranças que insistem em retornar e com a alma cansada de tentar compreender como alguém que recebeu amor genuíno, lealdade sincera e entrega verdadeira foi capaz de responder com falsidade, duplicidade e engano. E essa tentativa constante de encontrar explicações lógicas para um comportamento moralmente falho é justamente o que prolonga o sofrimento, porque a mente humana insiste em buscar sentido até mesmo naquilo que nasceu da ausência completa de caráter. A traição não destrói apenas um relacionamento entre duas pessoas, ela possui um efeito devastador muito mais amplo, pois ela abala estruturas familiares inteiras, ela desestabiliza a segurança emocional de filhos. Ela contamina memórias que antes eram sagradas, e ela altera a percepção que alguém tinha sobre o amor, sobre a confiança e sobre a própria realidade, transformando aquilo que deveria ser abrigo em campo de batalha emocional e aquilo que deveria ser verdade em um labirinto de dúvidas e questionamentos dolorosos. Se você chegou até este vídeo carregando esse tipo de ferida, saiba que você não está diante de um discurso superficial, destinado apenas a consolar momentaneamente, mas sim diante de uma jornada profunda de reconstrução interior, baseada nos ensinamentos de uma das filosofias mais poderosas já desenvolvidas pela humanidade. Uma filosofia que formou líderes, imperadores e mentes extraordinárias capazes de atravessar traições, perdas e injustiças, sem permitir que a própria essência fosse corrompida. E essa filosofia é o estoicismo, que não promete eliminar a dor, mas ensina como transformá-la em força, clareza e domínio absoluto sobre si mesmo. Antes de avançarmos ainda mais profundamente nesta reflexão transformadora, inscreva-se neste canal e registre nos comentários a declaração que simboliza o início da sua reconstrução interior, escrevendo com convicção a seguinte afirmação solene: nenhuma traição possui poder suficiente para destruir a grandeza que existe dentro de mim. Ao escrever essa frase, você não estará apenas interagindo com um vídeo. Você estará selando um compromisso público com a sua própria evolução emocional. A natureza oculta da traição e o perfil psicológico de quem engana. Para compreender verdadeiramente a dor da traição, é necessário compreender primeiro a mente de quem trai, porque o comportamento traiçoeiro raramente surge de maneira repentina, mas sim se desenvolve gradualmente, através de pequenas concessões morais que a pessoa faz ao longo do tempo. Permitindo a si mesma mentiras aparentemente inofensivas, omissões aparentemente justificáveis e atitudes aparentemente insignificantes até que, sem perceber, já tenha se tornado alguém capaz de sustentar uma vida dupla sem demonstrar remorso imediato. Indivíduos que traem geralmente apresentam um padrão psicológico caracterizado por necessidade constante de validação externa, incapacidade de lidar com frustrações sem buscar escapes e tendência a priorizar prazeres momentâneos em detrimento de valores duradouros, o que faz com que enxerguem relacionamentos não como compromissos de lealdade,
mas como ambientes onde possam satisfazer carências pessoais enquanto mantêm a aparência de estabilidade. Enquanto a pessoa leal constrói vínculos baseados em verdade e transparência, o traidor constrói narrativas paralelas, cria álibis emocionais, manipula percepções e ensaia respostas defensivas para o caso de ser confrontado, o que demonstra que a traição não é um erro impulsivo isolado, mas frequentemente um processo calculado sustentado por decisões conscientes tomadas repetidamente ao longo do tempo. O impacto devastador nas famílias e nas estruturas emocionais. Quando a traição invade um relacionamento que sustenta uma família, as consequências ultrapassam o sofrimento individual e passam a afetar todos que dependiam daquela estrutura emocional para se sentirem seguros, porque filhos percebem mudanças de clima dentro do lar, absorvem tensões silenciosas, interpretam olhares frios e registram discussões veladas mesmo quando ninguém lhes explica claramente o que está acontecendo. Esse ambiente emocional instável muitas vezes se torna um terreno fértil para inseguranças futuras, dificuldades de confiança e medos inconscientes que acompanham essas crianças até a vida adulta, demonstrando que a traição não é apenas um ato contra um parceiro, mas frequentemente um golpe contra toda uma rede afetiva que confiava na solidez daquele vínculo. A resposta estoica como caminho de superação radical. Diante de uma traição, a reação mais comum é desejar vingança, reconhecimento tardio ou sofrimento proporcional por parte de quem causou a dor. Porém, o estoicismo apresenta uma proposta muito mais elevada, ensinando que a verdadeira vitória não consiste em punir o outro, mas em libertar a própria mente da dependência emocional que ainda a mantém ligada ao acontecimento. Filósofos estoicos como Epicteto afirmavam que a liberdade começa no momento em que a pessoa compreende que não pode controlar as ações alheias, mas pode governar completamente a própria resposta, e essa compreensão transforma a vítima em protagonista da própria recuperação, porque desloca o foco do comportamento do traidor para a construção da própria força interior. Marco Aurélio ensinava que a melhor forma de responder a uma injustiça é jamais permitir que ela nos transforme em alguém injusto, e essa lição contém um poder psicológico imenso, pois mostra que a dignidade pessoal não depende das atitudes dos outros, mas da fidelidade que mantemos aos nossos próprios princípios. O verdadeiro troco segundo a sabedoria estoica. Ao contrário do que muitos imaginam, o troco mais impactante que alguém pode dar não é um ato de revanche emocional, mas sim a demonstração silenciosa de crescimento, maturidade e estabilidade interior. Porque quando a pessoa que foi ferida se reconstrói, evolui e floresce, ela se torna um espelho que reflete para o traidor a dimensão exata daquilo que ele perdeu por causa das próprias escolhas. Nada provoca mais inquietação na consciência de quem traiu do que perceber que a pessoa ferida não foi destruída, não implorou retorno e não permaneceu presa ao passado, mas seguiu adiante com postura firme e espírito elevado, demonstrando que o valor dela jamais esteve condicionado à presença de alguém incapaz de reconhecê-lo. A transformação interior como a maior resposta possível. Superar uma traição não significa esquecer o que aconteceu nem fingir que não doeu, mas significa ressignificar a experiência de maneira consciente, utilizando-a como instrumento de amadurecimento emocional e fortalecimento psicológico, pois toda dor que é compreendida profundamente deixa de ser apenas sofrimento e passa a se tornar sabedoria. Quando alguém escolhe crescer depois de ser ferido, essa pessoa interrompe um ciclo ancestral de reatividade emocional e inicia um novo ciclo baseado em consciência, autocontrole e discernimento, características que formam a verdadeira blindagem mental ensinada pelos mestres estoicos.
Se você foi traído, não permita que essa experiência determine o valor que você atribui a si mesmo, porque a traição revela o caráter de quem a comete e não a dignidade de quem a sofreu. E compreender essa verdade é essencial para impedir que a dor se transforme em prisão emocional. Permita que essa experiência seja o ponto de virada da sua história, o instante em que você decidiu abandonar definitivamente qualquer necessidade de aprovação externa e assumiu o compromisso inabalável de se tornar a versão mais forte, mais lúcida e mais elevada de si mesmo. Pois quando alguém alcança esse nível de consciência interior, nenhuma decepção possui força suficiente para destruí-lo. Com o passar do tempo, aquele que traiu inevitavelmente perceberá que perdeu algo raro, algo que não se encontra facilmente, algo que dinheiro nenhum compra e que aparência nenhuma substitui, que é a presença de alguém verdadeiro, leal e emocionalmente profundo. E nesse momento tardio de percepção, ele compreenderá que a maior consequência de suas escolhas não foi a discussão que aconteceu, nem o rompimento que ocorreu, mas sim a ausência definitiva de alguém que ele jamais deveria ter subestimado. Portanto, continue caminhando com firmeza, continue se fortalecendo com disciplina e continue elevando a própria mente acima das circunstâncias, porque a vida sempre favorece aqueles que transformam dor em sabedoria e feridas em crescimento. E quando você atingir esse estado de maturidade interior, perceberá que a traição que um dia pareceu o fim, na verdade, foi o início da sua maior ascensão pessoal, pois ninguém pode destruir aquele que aprendeu a governar a própria alma com consciência, dignidade e serenidade inabalável.